O grande debate que existe na internet sobre o Panzerseisteiger ou Tiger, a maneira alemã, como muitos me apontaram, já que não estou falando alemão, não pronuncio muito bem, mas me esforçarei. Parece não ter fim. Há quem exalte seu poder, há quem diga que foi um meio inútil e muito caro. Como sempre, a verdade não está apenas no meio, mas também em algum outro lugar. Porque, como sempre, entender o contexto é a chave para compreender o tema. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? No contexto da história militar, essa pergunta pode ser reformulada como: o que vem primeiro, a tática e depois a arma, ou a arma e depois a tática? A resposta correta é a primeira, ou seja, antes de projetar, testar qualquer tipo de equipamento, o exército ou quem é responsável pelo exército emite a pedido. Precisamos de uma arma X para atingir o objetivo Y. Essas necessidades estão estritamente ligadas não apenas a como o exército funciona, mas a como ele quer funcionar. E fazem parte de um quadro mais geral que se define como doutrina. Definir a doutrina em si é muito difícil, já que é um conceito muito amplo. A doutrina nos fornece uma chave de leitura, uma maneira de interpretar todos os assuntos militares de um determinado exército. E um pedaço de equipamento, seja qual for, deve ser lido neste contexto. Qual era então a doutrina alemã em relação ao uso de tanques? Peter Ironborn, que você já conheceu no meu vídeo sobre o M4 Sherman, nos explica. Vai, Peter. Obrigado, Vlad, pela história. Até 1942, antes do envolvimento político, a Alemanha possuía um sistema bem definido para o desenvolvimento de tanques. Waffenmet tinha um inspetor que tinha a tarefa de escrever as especificações do que era necessário. Assim, eles poderiam discutir com os envolvidos no desenvolvimento dos veículos para então enviá-los às diferentes empresas da indústria militar. Lembro que a produção dos equipamentos alemães estava nas mãos de particulares. Essas empresas entregariam seus melhores projetos, que precisavam ter os requisitos mencionados anteriormente, no escritório do Ministério Público, que julgaria qual peça de equipamento seria mais adequada para comprá-la. Até aquele momento, como o Vlad disse, era necessário X para fazer Ignico, com as seguintes características e com uma ênfase particular no equilíbrio do veículo. O Tiger fazia parte de um programa que exigia o uso de veículos pesados de assalto desde 1938. A Alemanha, na época, acreditava que precisava de diversos tipos de tanques de guerra. Panzer III como tanque principal, apoiados pelos Panzer IV com um possível Panzer VI como tanque de assalto. Muito blindado, bem armado, não necessariamente móvel e sem necessariamente uma grande confiabilidade, porque não deveria se mover muito. A tática deveria funcionar assim. Use tanques pesados para romper a linha. Os médios aproveitam a brecha para ir atrás das linhas inimigas, enquanto os pesados se retiram para manutenção e reabastecimento, e depois serem definitivamente removidos da frente, até a próxima necessidade de romper a linha. No entanto, eles não foram projetados como verdadeiros tanques pesados, mas como casamatas antitanque de longo alcance. E, infelizmente, isso, como no vídeo do Sherman, é apenas um resumo. Muito obrigado, Vlad. A linha é sua. Obrigado, Peter. Vimos, portanto, qual é o papel previsto por um tanque pesado para o exército alemão. Um tanque pesado deve realizar uma operação de ruptura em um ponto muito específico, o chamado Schwerpunkt. Tendo isso em mente, vamos ver como o Tiger foi desenvolvido. Cada design é resultado de compromissos, e isso é verdade em todos os campos, não apenas no militar. Existem características desejáveis em um equipamento que são enfatizadas em detrimento de outras. Até porque não se pode ter tudo. O projeto de um veículo de assalto Durchbruchwagen já existia no final dos anos 30. O veículo possuía um armamento semelhante ao Panzer IV com um canhão de 75 mm, porém com uma blindagem superior. O requisito para este veículo mudou algumas vezes, especialmente após a experiência da Wehrmacht na França, quando encontraram tanques como o Char B1 ou o Matilda inglês mais pesadamente blindados do que os outros. Em 26 de maio de 1941, antes da invasão da União Soviética, é emitida uma nova diretiva Sotolino. Para um tanque pesado, bem blindado e, acima de tudo, bem armado, para o papel de veículo antitanque. Duas empresas em particular respondem a este requisito, a Henschel e a Porsche. No final, o modelo da Elmshell foi escolhido e assim nasceu o famoso Panzerseisteiger. Pequena nota, segundo Nicholas Moran, se você não o conhece, ele é um militar americano, mas também um historiador.
Ele faz uma observação muito interessante, ou seja, que o uso do 88 no Tiger foi quase casual. Os alemães prefeririam o 75mm L70, o mesmo montado no Panther, mas não conseguiram produzir a arma e as munições imediatamente. Portanto, as primeiras torres que foram produzidas para o veículo foram equipadas adaptando o 88 já existente. Inicialmente, a arma não foi escolhida porque não atendia aos requisitos de penetração que haviam sido estabelecidos para este tanque ou antitanque, mas após um redesenho das munições, foi considerado satisfatório. No entanto, a produção dessas torres armadas com o 88mm já havia começado e não fazia sentido mudá-la. Então, o 88 permaneceu. O tanque tinha uma boa mobilidade tática, mas exigia muita manutenção, o que foi previsto pelos alemães e não era um problema. Se eu planejo uma ruptura, transporto meus veículos para aquele ponto, talvez com a ajuda de outros meios como trens, posso realizar a manutenção. Como estou no ataque, posso decidir como e quando vou usá-los. Após a ruptura, podíamos parar, já que a frente havia avançado e podíamos realizar novamente a manutenção necessária. Esse era o papel do tanque pesado e ele se destacava nesse papel. Com os Tiger foram formados 14 batalhões de tanques pesados, o Schwerer Panzerabteilung, dos quais 10 independentes que eram designados e posicionados de acordo com as necessidades. Se era preciso romper no ponto X, enviava-se um ou mais batalhões de tanques pesados. Neste papel, o veículo e a unidade, ou seja, o batalhão pesado, eram absolutamente letais. O veículo projetado, entre outras coisas, para o combate entre tanques era absolutamente excelente. Os problemas usados como argumento por aqueles que afirmam que o veículo foi um desperdício começaram quando o veículo Tiger I foi usado para funções não previstas. Os problemas principalmente foram dois, ou seja, cada problema de um ataque que visa romper muito rapidamente as linhas inimigas. É que um inimigo, nas condições certas, pode usar uma contra-tática que é tão antiga quanto a própria guerra. Os próprios alemães usaram isso 20 anos antes, durante a Primeira Guerra Mundial, então estavam muito familiarizados com este método. E os soviéticos, na Segunda Guerra Mundial, estavam em uma posição ideal para poder usar essa tática. E foi o que fizeram. Estou falando, obviamente, da defesa em profundidade. A Batalha de Kursk é um exemplo perfeito dessa defesa em profundidade. A profundidade das linhas soviéticas, até mesmo de 50 km, permitia que o ataque se esgotasse. Os batalhões pesados alemães recebiam objetivos que eram impossíveis de alcançar. Os Tiger, tendo que fazer longas marchas para executar essa penetração em profundidade, começavam a ter problemas, eram gradualmente danificados pela ação inimiga e começavam a quebrar. O segundo problema foi quando o veículo foi usado na defensiva. Havia duas maneiras de fazer isso. A primeira era manter o batalhão pesado em reserva e usá-lo, por exemplo, para contra-ataques. Mas contra-atacar é muito diferente de executar um ataque planejado. Os meios devem ser rapidamente movidos de um ponto para o outro. E como o inimigo era quem ditava quando e onde, atacava frequentemente, não havia tempo e maneira para a necessária manutenção. Uma solução foi dispersar os meios ao longo de um grande trecho de frente para usá-los quase como bunkers antitanque. Neste papel, eles foram muito eficazes, mas a capacidade ofensiva do batalhão coeso foi completamente perdida. Para resumir, este é o ponto fundamental do vídeo. E o que eu quero que vocês entendam para interpretar corretamente este meio. O Tiger era um veículo extremamente especializado, não deve ser tratado como um tanque padrão 2. O Tiger sacrificava características como a confiabilidade em favor de outras características como a proteção e, acima de tudo, o poder de fogo. Esse fato foi uma escolha deliberada e ponderada. 3. Quando utilizado da maneira prevista pela doutrina e pelos projetistas do veículo, foi absolutamente letal. Quando não foi utilizado dessa maneira, teve vários problemas. Quarto e último ponto, não foram produzidos muitos, porque não havia necessidade de produzir tantos. Os veículos principais dos alemães eram diferentes, por uma decisão intencional. E como já mencionado, quero enfatizar novamente, o Tiger era um veículo extremamente especializado que preenchia um nicho de uso. Bem, espero que com este vídeo eu e Peter tenhamos conseguido dar um pouco de contexto. No vídeo sobre o M4 Sherman, por exemplo, recebi vários comentários comparando o Sherman ao Tiger. É correto fazer isso? Eu acho que não.
Ambos os veículos, não apenas estes, mas qualquer outro veículo, devem ser vistos em seu contexto. Obrigado por assistir a este vídeo, espero que tenham gostado e nos vemos na próxima.